A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de dar uma dica a vocês como entender a Bíblia. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Como eu posso interpretar, como eu posso entender a Bíblia, visto que é um livro antigo, um livro com palavras difíceis, tem algumas palavras antigas. E o que faremos para entender a Bíblia? E eu gostaria de dar algumas pequenas dicas. Além de orar, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro normal, a Bíblia é um livro espiritual, é um livro sagrado. Muitas pessoas chegam para nós tentando nos diminuir porque cremos na Bíblia, achando que somos loucos por acreditar num livro escrito há mais de 2000 anos, e dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Lógico que a Bíblia só poderia ter sido escrita por homens, porque foi feita para falar ao homem. Então é uma linguagem humana, não tirando a inspiração divina, mas é uma linguagem humana. Deus usou homens. O apóstolo Pedro disse que foram homens santos, inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia Sagrada. E a maioria, ou podemos dizer todos, quem sabe podemos dizer até todos, que escreveram os livros não tinham noção de que seus livros chegariam aqui, nesse presente século. Foi escrita num período de mais ou menos 1500 anos, cerca de mais ou menos 40 escritores e não 40 autores, porque o autor da Bíblia só é um, é o Espírito Santo. Reis, profetas, pescadores, agricultores, homens do campo, pessoas anônimas e conhecidas daquela época escreveram a Bíblia. E quando você junta todos os livros formando a Bíblia, você percebe que a Bíblia ela tem o mesmo espírito, ela ensina uma mesma coisa, a Bíblia se completa. Assuntos que você encontra no Antigo Testamento, encontra no Novo. Mandamentos, ensinos, pensamentos, provando para nós que era o mesmo Espírito que estava dirigindo esses homens. Então, para entender a Bíblia, que não é um livro normal, não é um livro comum, não é a mesma coisa de você ler um livro de romance aí fora, não é a mesma coisa de você ler um livro de ficção. Você primeiro precisa orar, pedir ao Espírito Santo que lhe dê entendimento, abra sua mente, para que as palavras sejam claras e você receba a revelação da palavra. Porque tem pessoas que são doutores acadêmicos, são formados em várias línguas, né, em várias matérias, mas quando pega a Bíblia e lê ela de Gênesis a Apocalipse, não entende nada. Interpreta totalmente errado. Porque não tem de Deus a iluminação no entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por outro lado, Jesus disse que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou a nós, os pequeninos,
Paulo também disse que Deus não chamou os grandes nem os sábios segundo a carne, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. Então essa é a loucura do Evangelho. A Bíblia, ela se interpreta espiritualmente. Então a primeira coisa que temos que fazer é pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento, a compreensão dos textos, para absorvermos o que a Bíblia ensina para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia também não é para ser lida, para ser disputada, para homens disputarem conhecimento. A Bíblia, ela deve ser lida para ser praticada. E a primeira coisa que você tem que fazer é ler. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. A segunda coisa que você tem que fazer é ler. É ler. Leia, leia, leia bastante. Leia, leia. Não entendeu? Leia de novo. Não entendeu a segunda vez? Leia a terceira. Leia a quarta, leia a quinta, leia a sexta. Pegue um livro e leia ele várias vezes. Eu vi uma dica de um pastor aí que escreveu uma Bíblia de estudo. Não me recordo o nome dele agora. Mas ele disse que um dos segredos dele para entender e memorizar o texto era pegar aquele livro e ler aquele livro pelo menos umas 30 vezes consecutivo. É uma boa dica, leia bastante. E infelizmente vivemos numa época onde o povo de Deus tem muita preguiça de ler a Bíblia. Eu vi uma pesquisa aí, não sei se é verdadeira ou se é falsa, onde 75% dos cristãos evangélicos não leem a Bíblia regularmente. Apenas 25% leem a Bíblia todos os dias. Eu acho que essa pesquisa deve estar atrasada, porque nos dias de hoje eu não acredito nem que 25% estão lendo a Bíblia constantemente. Porque a maioria que não lê a Bíblia são levados por qualquer ensinamentos e ventos de doutrinas que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Então, a segunda dica é você ler. Leia, 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 leia bastante a Bíblia. Não se importe se você não entendeu na primeira leitura. Não desista porque você não entendeu na primeira leitura. Leia novamente. Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Reserve tempo para ler a Bíblia. Leia a Bíblia de joelhos. Leia a Bíblia pela manhã. Leia a Bíblia à tarde. Leia a Bíblia durante a noite. Não existe falta de tempo para ler a Bíblia. Existe falta de interesse de ler a Bíblia. Deus tem nos dado tempo e temos que saber administrar esse tempo. O que falta é interesse. Muitas pessoas gostam de ganhar Bíblia, mas poucas pessoas têm interesse de comprar Bíblia, não gostam de comprar Bíblia. Acha que não é algo importante ou valioso. E muitas das vezes alguém, quando nos vê com alguma Bíblia e sabendo que você tem muitas Bíblias, geralmente as pessoas pedem a você uma Bíblia. Mas elas mesmas, às vezes, trabalham, ganham seu salário, ganham dinheiro, mas não têm coragem de comprar uma Bíblia. Porque não é a sua prioridade, não é seu interesse, não é o seu desejo. Por exemplo, se o seu celular se quebrar, ou se queimar, ou ele for roubado, o seu smartphone, na mesma semana você dá um jeito de arrumar um cartão de crédito emprestado, você dá um jeito de arrumar um dinheiro emprestado, ou de comprar no crediário, e vai correndo na loja comprar um celular que custa 600, 700, 800, 1.000, 1.500, 2.000. E tem celulares mais caros que isso.
e corre para a loja e compra, porque não pode ficar sem um smartphone, não pode ficar sem um celular. Então, se você dá um jeito para comprar um celular, se você for roubado ou perder o seu, por que você não dá um jeito de comprar uma Bíblia de estudo, uma Bíblia nova para você ler e meditar? Eis aí uma pergunta que você responda para si próprio. Mas eu vou dar outra dica para entendermos melhor a Bíblia. Procure comprar Bíblias de várias traduções, várias versões. Não fique só com aquela versão antiga. Não vou aqui dizer para você qual é a melhor tradução, porque existem divergências de opiniões dos estudiosos, né? Qual é a Bíblia que se aproxima mais dos originais? Não vou dizer a você qual é, mas eu vou lhe dizer que você compre várias traduções, compre várias versões, leia essas versões, leia essas traduções, porque uma história, que a Bíblia também é um livro histórico, uma história, um texto, uma narração, ela pode ser contada de várias formas. Existem várias maneiras de se contar uma coisa de maneiras diferentes. Então as traduções de Bíblias diferentes servem para isso. Antes eu ignorava, eu criticava as novas traduções. Achava que a Bíblia não precisava ser atualizada, nem ser escrita com outras versões. Eu achava isso um erro. Mas precisamos entender que o português, a língua portuguesa, ela muda com o passar dos anos. Palavras que eram usadas há 50 anos, há 100 anos atrás, hoje ela perdeu o significado ou mudou o significado. Então, eis o porquê de existir várias versões, várias traduções. E também existem vários manuscritos. Não só existe um manuscrito antigo. Não só existe uma cópia dos originais, existem várias que foram encontradas pelos arqueólogos. Então, existem traduções que se baseiam em um manuscrito, existem traduções que se baseiam em outros manuscritos e assim vai. Várias versões diferentes. Mas o que importa mesmo é o espírito da palavra, é o que a palavra traz para nós. É o lado espiritual que ela nos toca. E não a palavra da língua portuguesa. Claro que precisamos entender a língua portuguesa para entender a Bíblia. Outra dica é você se aprofundar na língua portuguesa, porque se você está lendo uma versão portuguesa, a língua portuguesa, você tem que conhecer o português. O que gera muitos erros de interpretação é a falta de conhecimento básico na língua portuguesa, não respeitar os pontos, não respeitar as vírgulas, não respeitar o contexto. E as pessoas pegam versículos isolados e levantam a interpretação equivocada de coisas que não existem. Então, conhecimento na língua portuguesa também é uma forma boa, é um dos ingredientes para você aprender a interpretar a Bíblia. Eu vou dar umas dicas aqui de algumas versões na língua portuguesa. Temos a Almeida Revista e Corrigida, que a abreviação é ARC, Almeida Revista e Corrigida. É a Bíblia, eu acredito que é a mais usada pelos evangélicos, principalmente entre os pentecostais. É a Bíblia mais comum entre os evangélicos cristãos pentecostais.
Temos também a Almeida Corrigida Fiel, ACF, abreviação. Almeida Corrigida Fiel, que dizem alguns teólogos que essa é a mais próxima dos originais. Temos também a Almeida Atualizada, a abreviação é AA, Almeida Atualizada. Temos também uma nova tradução que foi lançada aí agora, Nova Almeida Atualizada, que a abreviação é NAA, Nova Almeida Atualizada. Inclusive, é uma tradução muito boa, eu gostei. E tem também a Almeida Século XXI. Temos também a Almeida Contemporânea. A Almeida Contemporânea, a Bíblia de Estudo Thompson, da letra grande, usa essa tradução aqui, Almeida Contemporânea. E tem a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma versão que muitas pessoas não gostam, porque trouxe a linguagem bíblica para uma linguagem muito fácil, né? muito rasa, que dizem que foge dos originais, mas eu particularmente eu gosto. Porque temos que entender que a Bíblia não só é lida por pessoas que são formadas, que têm bastante cursos, né? A Bíblia também é lida por pessoas simples, pessoas que não têm o ensino fundamental completo, pessoas que não têm o ensino médio completo. E o importante é fazer com que ele entenda o que está escrito. Então, o propósito dessas traduções mais fáceis, que pega o texto e coloca ele já praticamente explicado, é para beneficiar essas pessoas que não têm um conhecimento profundo da língua portuguesa, como eu. Eu tenho um ensino médio completo, mas não sou um doutor, não tenho muito conhecimento profundo em muitas coisas. Eu ainda estou aprendendo e preciso aprender cada dia mais. Então a nova tradução da linguagem de hoje, que antigamente ela se chamava Tradução da Linguagem de Hoje, e fizeram uma nova tradução e lançaram a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH. Se você vê essa abreviatura, sabe que é a nova tradução da linguagem de hoje. Outra Bíblia que tem a linguagem fácil é a Bíblia Viva. Se você comprar uma Bíblia nessa linguagem, a Bíblia Viva, você vai perceber que é uma versão fácil de entender. E temos também a Bíblia King James Fiel. E essas Bíblias são também novas aqui no Brasil. Já eram antigas lá nos Estados Unidos, né, em outros países. E temos também a Bíblia King James Atualizada. Essa King James Atualizada também é uma Bíblia que é fácil de entender. Ela é uma versão mais fácil de você entender. Tem também a tradução brasileira. Tem também a nova versão internacional, que é uma Bíblia também que é mais fácil para você entender. E tem a nova versão transformadora. Essa também é uma das traduções que é lançamento. É a NVT. A nova versão internacional se chama NVI, é as abreviações. E a NVT, que é a nova tradução, né, transformadora, nova versão transformadora. NVT, nova versão transformadora, também é uma Bíblia de fácil leitura, de fácil entendimento, para você pegar aqueles textos bíblicos que você acha difícil de entender. Compre uma Bíblia dessas e você vai ler e faça comparações com as suas outras Bíblias. Aí você vai ter o entendimento daquele texto. Mas se você tem uma Bíblia só, como a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é uma Bíblia de difícil interpretação, tem textos difíceis,
texto difícil de absorver para as pessoas que são leigas, né, no português, como eu. Então temos que ter várias versões para fazer comparações. Não é errado, isso é bom. Eu percebi que isso era bom. Eu achava que tinha que ser só a tradução antiga e estava bom demais. Só que eu percebi que o meu entendimento se ampliou quando eu comprei outras versões e comecei a ler outras versões e a fazer comparação. Agora, quando eu vou ler na igreja, em algum culto, eu leio a que os irmãos mais usam, né? Que é a Almeida Revista e Corrigida. Então eu leio o que o povo mais usa, porque aí a igreja acompanha junto com você. E tem também algumas traduções católicas que eu também leio, né? Tem a tradução ecumênica da Bíblia, que é da edição Loyola. Tem também a Bíblia de Jerusalém, que é da editora Paulus. Tem também as Bíblias das edições paulinas. E eu já comprei uma Bíblia católica aqui. Já tenho 2 Bíblias católicas, que tem alguns livros a mais. Mas aí você estuda, você lê qual é os livros que tem a mais, que é conhecido para nós como livros apócrifos. E tem a Bíblia também Reina Valera, que essa Bíblia é muito difícil de encontrar nas lojas para vender. Você pode encontrar ela na língua espanhola, mas na língua portuguesa é difícil de encontrar, mas tem também na língua portuguesa. Eu tenho uma aqui em casa, mas é muito difícil. Se você procurar essa Bíblia da tradução Reina Valera, que é uma edição espanhola, mas na língua portuguesa, traduzida para o português, é muito difícil de achar. O último site que eu vi vendendo foi no site da Igreja Universal. E dei uma visita lá no site e não vi mais. Então é uma Bíblia difícil de achar, mas é uma Bíblia muito boa. É muito boa essa Bíblia. É fácil de entender. Então, várias Bíblias aqui, dessas versões aqui, se você não tiver condições de comprar, você pode baixar o aplicativo aí no Play Store, né? Em vez de você encher a memória do seu celular aí de besteiras, de jogos, para ficar perdendo tempo jogando, encha a memória do seu celular aí de aplicativos da Bíblia. Você pode encontrar aplicativos lá no Play Store da Almeida Revista Corrigida, da Almeida Corrigida Fiel, Almeida Atualizada. Você pode encontrar a nova tradução da linguagem de hoje. Você pode encontrar a King James atualizada. Você pode encontrar a Bíblia de Jerusalém lá no aplicativo, no Play Store. Você pode encontrar algumas Bíblias de traduções católicas. E você pode baixar e ler. E tem um aplicativo também de Bíblia que eu não encontramos, pelo menos nunca vi, e no dia que eu ver eu compro. Essa Bíblia impressa em papel. É a versão fácil de ler. Mas tem esse aplicativo no Play Store. É a versão fácil de ler. Se você pesquisar lá, você pode baixar essa Bíblia. E esse aplicativo é muito bom. É uma Bíblia de linguagem muito acessível, muito fácil, que dá para a gente entender melhor os textos. Então, se você quer entender a Bíblia e não tem interesse de ler, de comprar, de buscar conhecimento, de se aprofundar, você vai entender muito pouco a Bíblia. Eu vou dar mais uma dica. Dicas simples, né?
Dicas simples, essas dicas que eu estou dizendo são dicas muito simples. Antes de ler uma Bíblia, eu não fazia isso, mas agora eu estou fazendo. Antes de ler uma Bíblia, e não só a Bíblia, mas qualquer livro, leia a introdução da Bíblia e dos livros. Você vai entender melhor o livro, você vai entender melhor o contexto, você vai entender melhor o porquê daquele livro foi escrito se você ler as introduções de cada livro. Tem Bíblia que não tem. Tem Bíblia que não tem, mas tem Bíblia, principalmente as Bíblias de estudos, elas têm as introduções de cada livro. Mas muitas Bíblias que não têm introduções nos livros, têm pelo menos as introduções antes de chegar no livro de Gênesis. Você pode ler o prefácio, né? Aí você vai lendo o porquê daquela edição, porque essas folhas que vêm antes de começar o livro de Gênesis, que é a introdução na Bíblia, essas primeiras folhas antes de chegar no livro de Gênesis, ela vai explicar o porquê daquela versão, o porquê daquela tradução, quantos homens trabalharam para ser traduzida aquela versão, quanto tempo eles passaram estudando para chegar naquela versão, qual é o pensamento deles em ter feito tal versão, o porquê, qual é a finalidade e o objetivo que eles pretendem alcançar na mente do leitor. Eu não faria isso, hoje eu estou fazendo, eu leio essas primeiras folhas antes de chegar no livro de Gênesis. Tem Bíblia que não tem, as Bíblias mais simples não tem, mas tem Bíblias que tem. Se a sua Bíblia tem, leia. Leia também as folhas finais depois do Apocalipse. Tem Bíblia que não tem, mas tem Bíblia que tem. Porque lá, além de algumas Bíblias ter aquele gráfico que você pode sair preenchendo o plano anual, né? Chamado de plano anual de leitura da Bíblia. Se você pretende ler a Bíblia em um ano, tem Bíblia que tem lá no final aquela folha onde você vai preenchendo os capítulos que você leu. Além de ter aquilo ali, lá no final tem a atualização para a linguagem nossa, né? A atualização dos pesos de medidas e volumes, capacidades, né? Pesos e medidas. Porque muitas medidas, a medida da arca, a medida do tabernáculo, né? A quantidade de água que Jesus mandou encher das talhas para transformar água em vinho. Então são medidas gregas e hebraicas que tem na Bíblia que você vai ler e não vai entender. Mas lá no final tem, né, a tabela, você vai fazer a comparação para a língua portuguesa e ver aquela medida que você não conhecia é equivalente à medida nossa hoje. Isso é importante. Parece uma coisa que não tem valor nenhum, mas é importante para a gente conhecer e interpretar melhor o texto. Para depois não estar dizendo o que a Bíblia não disse e colocar medidas onde não existe e dizer o que não foi escrito. Então isso é importante. Pronto. Então quando você comprar uma Bíblia, né, se você tem problema de vista como eu tenho um problema de vista, compre uma Bíblia que tenha letra grande. Porque essas Bíblias que tem a letra muito pequena, para quem tem problema de vista, vai dar preguiça de ler. E você pode sentir que é uma preguiça, mas às vezes não é preguiça. É a sua vista que cansa. A sua vista não se adapta àquele texto. E você vai sentir dificuldade de ler e automaticamente você vai desistir de ler. Mas se você comprar uma Bíblia que tenha letras grandes, será mais fácil para você ler. Então
Outra dica também, se você pretende comprar uma Bíblia, procure Bíblia que tenha essas referências. Eu vou mostrar aqui só um exemplo. Bíblia que tenha esses versículos aqui, que é você tá lendo o texto e de repente do lado tem uma letrinha aqui no meio do texto, uma letrinha miúda, que